Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre frações algébricas. Chame seus amigos, venham participar da aula e aprender muito com a gente, tá bom? Espero vocês lá. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre frações algébricas. Definição. Frações algébricas são expressões na forma de fração em que ao menos uma das incógnitas aparece no denominador. Então, vamos ver o exemplo. O numerador aqui nessa primeira fração algébrica é 7, o denominador 2x² sobre y. Nesse caso aqui, a gente vai ter duas incógnitas, o x e o y. Nessa outra fração algébrica, novamente, nós vamos ter incógnita no denominador, mas nesse caso é somente uma, a incógnita x. Nesse outro caso aqui também temos o x no denominador, e nesse outro caso o x aparece duas vezes, como x elevado à potência de 2 e o x multiplicada a menos 5. Outros exemplos aqui de frações algébricas, 5 sobre x, xa mais y sobre y vezes b sobre b menos ax, 6xy elevado ao cubo vezes z elevado ao quadrado sobre 12y elevado a 5 sobre z elevado ao quadrado. O que há de comum nessas três frações? A gente tem incógnitas no denominador. Não são frações algébricas esses três exemplos aqui. A gente verifica aqui, ó, que não tem variáveis, né, no denominador. Vamos lá. Qual a condição do denominador de uma fração algébrica? O denominador de uma fração não pode ser igual a zero. Logo, as frações algébricas somente serão possíveis para valores que não anulem seu denominador. Exemplo, 7, 2x elevado ao quadrado vezes y. Então, essa aqui, expressão aqui, ó, 2x elevado ao quadrado vezes y, ela não pode dar zero. E para isso acontecer, o x tem que ser diferente de zero e o y diferente de zero. Da mesma forma, nessa outra fração algébrica aqui, 4xy sobre 3x mais 5. Qual que é o valor que eu dou para x aqui, ó, que anula esse denominador? O menos 5 sobre 3. Então, esse x aqui nunca vai poder ser menos 5 sobre 3. Nesse outro caso aqui, o denominador é x menos 4. Se ele for positivo, for 4, aí vai ficar 4 menos 4, o que dá um denominador igual a zero, o que não pode. Então, x tem que ser diferente de 4. Nesse caso aqui, na última fração a gente está vendo aqui, x ao quadrado menos 5x mais 4, o x vai ter que ser diferente de menos 1 e o x também tem que ser diferente de menos 4 para que o denominador aqui não dê um número igual a zero. Simplificação de expressões algébricas. Simplificar uma fração significa escrevê-la de forma mais simples, para tornarmos a resolução de problemas mais fáceis. Também significa que devemos torná-la irredutível, utilizando o processo das divisões sucessivas. Vocês lembram do número? Quando a gente tem uma fração aqui, a gente vai torná-la irredutível. Então, inicialmente, a gente pega o numerador, no caso aqui 24, e o denominador, no caso 78, e divide pelos mesmos números. Então, vamos ver aqui. A gente achou o número 2. 24 dividido por 2, 12. 78 dividido por 2, 39. Aí a gente vai dividir novamente esses dois números aqui. Aí a gente encontrou que um divisor comum entre eles, o 3. Então, 12 dividido por 3, 4. 39 dividido por 3, 13. E aí, quando a gente encontra essa fração 4 sobre 13, a gente passa a perceber que não temos mais como dividir pelo mesmo divisor. Eles não têm um divisor comum. Logo, 4 sobre 13 avos é uma fração irredutível. E é isso que a gente vai fazer nas frações algébricas. Os casos aqui de simplificação de expressões algébricas. Xy elevado ao quadrado sobre x ao quadrado vezes y. Então, a primeira parte que a gente faz é a gente, no caso aqui,
colocar cada variável, né, multiplicada pela outra variável. Então, a gente vai abranger aqui, ó, no caso, x vezes. O que é y ao quadrado? É y vezes y. Então, a gente coloca x vezes y sobre vezes y, dividido x ao quadrado. O que é x ao quadrado? X vezes x, vezes o y aqui. Então, a gente desmembrou essa fração aqui, algébrica. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar os termos em comuns. A gente tem aqui um x e um x, a gente corta. O y e o y, corta. Vai sobrar o y e o x que a gente não tem como cortar mais. Essa fração aqui, ó, algébrica que a gente encontrou, é uma fração algébrica irredutível. Vamos ver a letra B. 2x e 20x ao quadrado. 2x a gente não tem como desmembrar. 20 pode ser 2 vezes 10, aqui, ó, dois termos em comum. E x ao quadrado é x vezes x, ok? E aí a gente coloca 2 com 2. Aí aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 10 no denominador. Corta x com x, fica o x no denominador. Então, a fração irredutível, né, a fração algébrica que a gente encontrou aqui, vai ser 1 sobre 10x. Nesse caso aqui, menos 3 vezes x. A gente colocou o termo menos aqui na frente, 3 vezes x, não tem como desmembrar. E 15, o que é 15? É 3 vezes 5. E mantemos o x. A gente corta 3x aqui e 3x aqui, nós vamos ter menos 1 sobre 5, que é a fração irredutível que a gente encontrou na letra C. 18 e 48, 18 a gente vai colocar 3 vezes 6, 48, 6 vezes 8, R ao quadrado é R vezes o S aqui, e R vezes S no denominador. Desculpa. E aí a gente corta 6 com 6, vai ficar 3 no numerador, 8 no denominador. Corta R com R, S com S, vai sobrar somente um R no numerador, ficando a fração irredutível, 3 sobre 8, 3R sobre 8. Agora, menos 4AB sobre 16AB. Menos, a gente coloca aqui no início da fração, 4 vezes A vezes B, e 16 nada mais é que 4 vezes 4, e a gente mantém o termo AB. Aí, quais são os termos que a gente pode cortar? O 4AB, que vai ter tanto no numerador quanto no denominador. Aí, a fração irredutível que a gente vai encontrar vai ser menos 1 quarto. 22x elevado ao cubo, yz elevado ao quadrado, a quarta. 33x ao quadrado, yz elevado ao quadrado. Então, a gente sabe que 22 é 2 vezes 11, 33 é 3 vezes 11, e x elevado ao cubo, x vezes x, vezes y, z elevado à quarta é z vezes z, vezes z, vezes z, 4 vezes. Da mesma forma, x elevado ao quadrado, x vezes x, vezes y, vezes z ao quadrado, que é z vezes z. Então, a gente desmembrou essa fração aqui, ó, sempre buscando os termos em comum. Aqui, ó, 11, 11. Então, a gente vai cortar os termos em comum, a gente corta 11 com 11. O x a gente corta 2 vezes, tá vendo? Tanto no numerador quanto no denominador. Aí vai sobrar somente um x no numerador. Corta y com y. E, no caso, o z elevado à quarta no numerador e o z elevado ao quadrado no denominador. A gente corta 2z's aqui, vai dar z elevado ao quadrado no numerador. Então, a fração vai ficar 2x vezes z ao quadrado sobre 3. Mínimo múltiplo comum de polinômios. Quando precisamos adicionar ou subtrair frações algébricas, necessitamos encontrar o mínimo múltiplo comum de seus denominadores, se estes forem diferentes, isto é, reduzimos as frações algébricas ao mesmo denominador. Vamos ver o exemplo. A sobre A menos 1, mais A sobre A mais 1. Então, a gente percebe aqui, ó, nós temos denominadores diferentes, A menos 1 e A mais 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o mínimo múltiplo comum desses dois denominadores. No caso aqui, como eles são diferentes, a gente vai juntar esses dois denominadores. Vai ficar A
menos 1 e A mais 1, o denominador comum para essas duas frações. Então, agora que eu tenho esse denominador comum, eu vou dividir A menos 1 vezes A mais 1 por A menos 1. Aí, o que vai acontecer? Eu corto A menos 1 com A menos 1. Então, vai ficar A vezes A mais 1, que foi o que sobrou. Na outra fração, a mesma coisa. Eu tenho A mais 1, não tem? Então, vai sobrar aqui, ó, quando eu divido esse denominador A menos 1 vezes A mais 1 dividido por A mais 1, quando eu corto o A mais 1 com A mais 1, vai sobrar A menos 1. E esse A menos 1 eu multiplico pelo numerador 2. Então, nossa fração aqui, após o cálculo do mínimo multicomum, vai ficar dessa forma aqui, ó. E aí, a gente começa a cortar os termos semelhantes. Aí, a gente pega aqui. Vamos ver esses cálculos aqui. A menos 1. A menos 1 vezes A mais 1. A gente corta A menos 1 com A menos 1. Então, a gente vai ficar aqui A mais 1 vezes A, que vai ser igual a A ao quadrado mais A. No outro caso, A mais 1 vezes, o numerador vai ser A menos 1 vezes A mais 1, a gente corta o A mais 1 que está no numerador e o A mais 1 que está no denominador. A gente vai encontrar A menos 1 vezes 2 igual a 2A menos 2. Aí a gente vai resolver, no caso aqui, a fração. A vezes A mais 1, a gente encontrou A quadrado mais A, a gente coloca aqui, mais 2 vezes A menos 1. 2 vezes A menos 1 nada mais é que 2A menos 2. A gente mantém o denominador, né, que foi calculado através do MMC, a gente vai encontrar A ao quadrado mais 3A, né, que é A mais 2A, menos 2. E aí, essa expressão aqui, a gente vai multiplicar. A vezes A ao quadrado. A vezes 1, A. Menos 1 vezes A, menos A. Então, a gente vai cortar. E menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1. Então, esse é o resultado da soma das nossas frações algébricas. Vamos ver aqui um cálculo de MMC de uma fração algébrica. Vamos ver aqui. Vamos supor que o MMC é de 15A elevado ao cubo vezes B e 27A elevado ao quadrado vezes B elevado à quarta vezes X. A gente vai calcular o MMC dos números, né? 15 e 27. O do número 15 vai dar 3 vezes 5 e de 27 vai dar 3 elevado ao cubo. Então, o que a gente faz? No cálculo do MMC, a gente pega os fatores comuns elevados a maior expoente. Qual é o fator comum nesses dois números aqui? O 3. Qual é o maior expoente? Aqui o expoente do 3 foi 1 e aqui foi 3. Então, a gente vai pegar o maior expoente, que vai ser 3 elevado a 3. A gente pega também os fatores não comuns, que no caso aqui foi 5, que não está presente na fatoração do 27, mas está presente na fatoração do 15. Então, a gente coloca ele aqui, mesmo sendo um fator não comum. E já as incógnitas, né, ou variáveis, a gente pega o maior expoente. No caso aqui, o A, ele tem expoente 3 e o expoente 2. A gente vai pegar o maior, A elevado a 3. O B, ele tem expoente 4 e expoente 1. A gente pega o maior de novo, que vai ser o expoente 4, e o X, que só tem expoente 1. Então, o MMC de 15A elevado ao cubo B e 27A elevado ao quadrado B elevado à quarta vezes X é igual a 3 elevado ao cubo vezes 5 vezes A elevado ao cubo vezes B elevado à quarta vezes X. Então, no caso, para a gente adicionar ou subtrair frações algébricas, o primeiro passo é a gente calcular o MMC dos denominadores. Vamos um exemplo aqui bem tranquilinho. X, denominador 4y. São frações algébricas, porque nós temos a presença de incógnitas nos denominadores. Então, aqui, eles não têm um termo em comum. Então, a gente vai simplesmente multiplicar. X vezes 4y. Vai ficar 4xy. E aí, a gente pega 4xy, que é o denominador comum, e divide por x. Nós vamos encontrar 4y. Esse 4y a gente multiplica pelo numerador, que é 1. Primeira parte.
Aí, novamente, a gente vai pegar o 4xy, dividir agora pela outra fração, pelo denominador da outra fração, que é 4y. Vai sobrar x. O x que sobrou, a gente multiplica pelo numerador, que foi 3. X vezes 3. Resolvendo tudo isso, vamos encontrar 4y mais 3x sobre 4xy. Não tem como a gente cortar, né, simplificar, pois aqui é uma fração irredutível. Vamos ver agora uma subtração. A gente tem novamente duas frações algébricas, e aí, inicialmente, x sobre 2x mais 2y. A gente, fazendo a simplificação dessa fração, a gente conta x, e aqui, no caso, 2 vezes x mais y, porque o número 2 está presente nos dois termos. A gente coloca ele em evidência. Aqui, nessa outra fração, 3x, x mais y. Aí, no caso aqui, a gente não tem como simplificar. Então, vamos lá. 2 vezes 3 vezes x, que é igual a 2 vezes x mais y. O que cabe, né, para a gente colocar ao mesmo denominador é multiplicar por 2. Então, resolvendo aqui, x sobre 2x mais 2y, menos 3x sobre x mais y, vai ser igual a x sobre 2x menos 4, e no caso aqui da segunda fração, menos 6x sobre 2x mais y. Aí vocês podem perguntar, mas por que foi multiplicado aqui, no caso, o 2? Aqui foi o cálculo do MMC. Desses dois termos aqui, ó, vai dar 2 vezes x mais y. Aí, no caso aqui, a partir do momento que a gente tem os denominadores iguais, a gente pode somar ou subtrair os numeradores. Menos 6x mais x vai dar menos 5x sobre 2x mais 4. Multiplicação e divisão de frações algébricas. Então, aqui a gente tem uma multiplicação na letra A e uma divisão na letra B. 2 sobre x vezes 2y sobre 3 vezes 1 sobre y ao quadrado. Então, vamos ver o que vai dar isso aqui. A gente multiplicando, a gente pode multiplicar os numeradores entre si. 2 vezes 2y, 4y, vezes 1, 4y. E os denominadores a gente multiplica entre si. X vezes 3 vezes y ao quadrado vai ser igual a 3xy ao quadrado. Aí, no caso aqui, a gente corta um y do denominador com o y do numerador. Aí, a gente vai encontrar 4 sobre 3xy. Agora, a divisão. 4 sobre x dividido por x ao quadrado vezes y sobre 3. O primeiro passo, se está dividindo duas frações, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar a multiplicá-las. Então, a gente mantém o numerador, que aqui no caso é 4 sobre x, né? E multiplica pelo inverso da outra fração. O 3 está como denominador, ele vai passar para o numerador, e o x ao quadrado sobre y, que está como numerador, passa para denominador. Aqui vai dar 4 vezes 3, 12. X vezes x ao quadrado, é só somar. X elevado a 1 mais x elevado a 2, que é x elevado a 3, vezes y. Aí a gente vai encontrar o resultado aqui de 12 sobre x elevado ao cubo, vezes y. Vamos aqui ao nosso primeiro desafio. Efetue as operações e simplifique, se possível, os resultados. Então, vamos lá. A gente tem aqui duas frações algébricas. Aí, no primeiro caso, a gente vai calcular o MMC. Então, a gente tem o denominador aqui, x menos 3. E o segundo denominador, 2x menos 6, que nada mais é que 2 vezes x menos 3. Aí vocês podem perceber aqui, ó, que a gente sempre busca colocar os denominadores de forma que os termos fiquem, apresente termos semelhantes, né? Que é o x menos 3 aqui nos dois. Então, eu pego 2 vezes x menos 3 e vou dividir por x menos 3. Vai sobrar 2, que eu multiplico pelo numerador aqui no caso, que foi 3, 2 vezes 3. Na outra fração, 2 vezes x menos 3, dividido por 2x menos 6 vai dar 1, vezes o numerador que é 5, vamos encontrar 5. Aí, no caso, a gente mantém o denominador, 2x menos 6, e o numerador, a gente vai multiplicar 2 vezes 3, que é 6, mais 5, 11. Então, essa fração a gente vai encontrar 11 sobre 2x menos 6.
Na letra B, a gente tem os denominadores 4x e 8x ao quadrado. Então, vamos colocar eles, né, calcular o MMC. O primeiro, 4x, e o segundo a gente pode colocar 2x vezes 4x, que é a mesma coisa que 8x ao quadrado. E aí a gente mantém o MMC deles, que vai ser 2x vezes 4x. Se eu divido pelo primeiro denominador aqui, da primeira fração, eu vou encontrar 2x. Aí eu multiplico pelo numerador vezes 16x ao quadrado. Aí, novamente, vou fazer isso com a segunda fração. 2x vezes 4x, dividido por x ao quadrado, dá 1. E o 1 eu multiplico por menos 24x ao cubo. Desenvolvendo essa equação aqui, eu vou encontrar 32x ao cubo, menos 24x ao cubo, sobre 2x vezes 4x. Aí eu vou encontrar aqui no numerador 8x ao cubo sobre 8x ao quadrado. Corto o 8 com 8, o x aqui no numerador está elevado a 3 e no denominador a 2. Como está dividindo, eu vou subtrair. E eu vou encontrar o resultado, nesse caso, de x. Desafio número 2. Os números A e B satisfazem a equação 56 vezes A é igual a 65 vezes B. Sendo A e B números naturais, prove que A mais B é um número composto. Então, lembrando aqui, números naturais são números, no caso, a partir de zero, né? Positivos, não podem ser fracionários. Então, 0, 1, 2, 3, reticências. Números compostos são números que não são divididos somente por um e por ele mesmo. Eles são números que apresentam mais de dois divisores. Vamos dar um exemplo aqui, o 6. Ele é um número composto, ele é dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. O número 2, por exemplo, não é um número composto, é um número primo, pois é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, vamos ver. Se você colocar aqui 65 vezes A mais B, e a gente aplicar a propriedade distributiva, nós vamos encontrar 65 vezes A, é 65A mais 65B. O nosso enunciado fala que 65B é igual a 56A. Então, a gente aplica o método de substituição e no lugar de 65B, a gente coloca 56A. Somando 65A mais 56A, a gente vai encontrar 121A. Então, a gente pode considerar que 65 vezes A mais B é igual a 121 vezes A. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos encontrar o quê? A sobre A mais B é igual a 65 sobre 121. Aí a gente vai multiplicar 50, no caso aqui, como a gente tem que 56A é igual a 65B, a gente vai encontrar o quê? 56 vezes 65 vai ser igual a 65 vezes B. Logo, o B só pode ser 56, para satisfazer essa equação. A gente vai perceber, então, que A mais B é igual a 65 mais 56, e a gente encontra o resultado de 121. E aí, 121 é um número primo ou composto? Se fatorarmos o número 121, vamos ver que ele é dividido por 11 novamente e por 1. Logo, os divisores de 121 são os números 1, 11 e 121. Então, a soma de A mais B, se a gente somar, a gente vai encontrar um número composto. Pessoal, termina aqui minha aula. Sigam a nossa página no Instagram, @olimpo.ufmg, e espero que vocês curtam nossos vídeos. Um abraço e até mais. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. E para acompanhar mais conteúdos como esse, siga a nossa página no Instagram. Até o próximo vídeo.